Olá, estamos aqui mais uma vez com o Pod Educação para fazer mais um podcast. Dessa vez estamos aqui com a equipe da Motriz. Eu sou o Bruno Marcelo, coordenador da Codinop, e irei conduzir esse podcast. Então queria começar de ponto já agradecendo a secretária Sandra Casimiro por essa oportunidade de estarmos aqui. Saudar também a equipe aqui da NTE, em nome do professor André, a equipe da Central do SAEB, a equipe da Codinop, a equipe da CBEP. Obrigado também por ter dado esse apoio para que nós pudéssemos atingir a rede, falar um pouquinho desse tema que é tão importante, que é a avaliação escolar. Então nós estamos aqui com o Guilherme, com a Gabriela e com a Maísa, a qual eu vou pedir que façam uma breve apresentação, começando pelo Guilherme. Olá, tudo bem? Gostaria primeiro de começar agradecendo o Bruno por nos receber e pelo convite. Agradecer também toda a Secretaria e Rede Estadual do Amapá por nos dar a oportunidade de trabalhar com vocês, aprender aí e nos desenvolver. Eu sou o Guilherme Santos, estou como coordenador dos programas Motriz Educação Amazônia, atuando com a Rede Estadual do Amapá, mas também com os municípios de Itacoatiara, Manicoré e Pojuca. Nós, a Motriz, somos uma organização sem fins lucrativos, com foco em fortalecer governos através de pessoas e buscando garantir que os nossos estudantes terminem o seu ciclo de ensino com as habilidades necessárias e adequadas. Obrigado, Guilherme, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui também com a Maísa, que é analista de projetos da Motriz, a qual eu gostaria também que falasse um pouquinho, se apresentasse brevemente. Tá bem. Olá, gente, eu sou a Maísa Monteiro, eu sou analista de projetos dentro da organização da Motriz. Estou aqui no Amapá há um ano, né? Também atuo em outros territórios, como o Guilherme trouxe. E tenho a honra de poder acompanhar o Amapá há um ano e a honra de estar aqui com você hoje. Obrigado. E, por fim, não menos importante, a Gabriela, que é consultora da Motriz, gostaria também que se apresentasse para os nossos ouvintes aí, os pedagogos, os gestores que estão nos ouvindo. Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez nesse presencial aqui no Amapá. Eu sou Gabriela Zelice. Eu atuo na Motriz como consultora pedagógica. Sou consultora do Amapá, da Rede Estadual do Amapá e da Rede Estadual do Pará também. E a gente está aqui hoje para fazer um papo bem bacana sobre avaliação. Obrigado, Gabriela. Então, para a gente começar, antes de nós começarmos aqui com o nosso bate-papo, a gente gostaria que o Guilherme falasse um pouquinho da Motriz, né? Qual é o objetivo de vocês aqui, como é que se dá essa parceria, falar um pouquinho do trabalho que a Motriz tem feito aqui junto com a Secretaria de Estado de Educação. Perfeito, Bruno. A Motriz, ela busca fortalecer governos através de pessoas. Nós temos a nossa frente de lideranças e educação. Aqui no Amapá, nós estamos atuando com o programa Motriz Educação, apoiando em políticas educacionais, em práticas pedagógicas, buscando reduzir as desigualdades através da educação. Então, a gente vai pensar sempre em chegar no aluno, mas passando por toda a seara. Então, formação de lideranças, construção de políticas educacionais, sem chegar com soluções prontas. Então, a Motriz não vai chegar com uma receita de bolo. A Motriz vai chegar e ouvir o território. A gente atua ouvindo os nossos gestores, toda a equipe técnica da secretaria, e a partir da necessidade da rede, vamos propor soluções e construir soluções junto, para e com vocês. Perfeito. Então, Maísa, né, também falar um pouquinho, a Maísa é analista de projetos, né, e como é que tem sido esse trabalho aqui com a rede do Estado do Amapá? Certo. Como o Guilherme trouxe, a gente pensa num trabalho customizado para cada território que nós trabalhamos, né? Então, todo começo do ano nos reunimos com a rede e pensamos quais são as possibilidades de ações que podemos fazer para atingir essa melhora na educação. Esse ano aqui no Amapá, a gente focou principalmente ali no assessoramento pedagógico e nas educações também étnico-raciais. No assessoramento pedagógico, desde o começo do ano, a gente teve a oportunidade de acompanhar toda a reestruturação da equipe e a gente também conseguiu apoiar com algumas oficinas, algumas formações, alguns instrumentos. Um deles até foi um painel de gestão, né, que é ali acompanhando todo o trabalho do assessoramento pedagógico na escola. A gente viu a importância de ter uma visão estratégica
né, do que esse acompanhamento está trazendo para a secretaria e como é que se pode utilizar esses dados que está dentro da secretaria para fazer mais políticas públicas baseado na realidade do chão da escola, do dia a dia mesmo. E também pensamos nas campanhas de autodeclaração dos estudantes étnico-raciais e também no protocolo da educação antirracista, porque a gente acredita que para atingir melhores índices de educação, a gente precisa também combater as desigualdades sociais que há no Brasil, né? E infelizmente acontece ainda em todos os territórios. E então é isso, que a gente está atuando na Amapá e a gente sempre está aberto a fazer mais personalidade da rede, né? E personalizar também todo o trabalho que nós queremos realizar. Perfeito. Então, só para a gente, esse foi só um contexto para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho, mas hoje o nosso papo vai girar em torno de avaliação na escola, né? Com nossos 3 convidados aqui. Nós vamos discutir basicamente fluxo, né, conceitos de avaliação, conceitos que dialoguem com a contemporaneidade. Nós vamos discutir também de que forma a gente pode fazer com que o aluno aprenda. A questão da aprendizagem também é importante, não só uma aprovação deliberada, mas também fazer uma discussão sobre a cultura da avaliação como algo punitivo. Então nós vamos abordar aqui várias temáticas que eu acredito que vocês na escola já discutem certamente, mas aqui é mais um bate-papo, então fiquem à vontade. A gente vai começar perguntando para a Gabi em torno do conceito de avaliação, né? O que ela acredita, o que ela tem para falar um pouquinho para a gente sobre esse conceito mais contemporâneo de avaliação na escola, né? Como é que a gente pode relacionar ou apresentar para os nossos educadores um conceito de avaliação que dialogue mais com esse fortalecimento da aprendizagem, com esse fortalecimento da não interrupção da trajetória escolar do aluno. Como é que a gente pode apresentar esse conceito contemporâneo para os nossos educadores? Obrigada, Bruno. A gente tem que falar sobre avaliação na perspectiva da avaliação ser uma estratégia de aprendizagem, da avaliação ser um eixo pedagógico que faz parte de uma engrenagem, faz parte de um todo integrado, né? A avaliação, ela não está descolada do processo de aprendizagem, ela está integrada ao currículo, que é o RCA amapaense, que a gente tem aqui, ela está integrada à proposta e às pautas de formação continuada para os professores, e ela também está integrada com o planejamento das aulas e com o acompanhamento pedagógico. Mas como que a avaliação faz parte disso tudo? A avaliação faz parte disso tudo quando ela deixa de servir para categorizar, para classificar, para punir. Quando ela passa a servir como uma estratégia onde os dados são utilizados como evidências de aprendizagem, evidências que servem para o replanejamento da prática pedagógica. Então, olhar a avaliação como esse instrumento que vai trazer evidências para que o professor replaneje a sua prática e para que toda a escola também reconheça e tenha uma visão estratégica do processo de aprendizagem. E a gente sabe que, infelizmente, né, culturalmente, nós fomos educados numa escola que a avaliação era um instrumento de punição, de coação, de disciplina do comportamento do estudante. E a gente precisa sair desse lugar, né, como o Bruno traz. Na contemporaneidade, não cabe mais a avaliação como instrumento punitivo. A gente tem que olhar a avaliação como uma estratégia aliada do processo de ensino e do processo de aprendizagem. Reconhecer que esses processos são distintos, né? É uma mão dupla, mas eles são processos distintos e o estudante, ele tem que ser protagonista desse processo. Ele não pode só receber a avaliação, ele tem que fazer parte do processo avaliativo como um todo. Perfeito. Pegando esse gancho aí, o que a Gabi nos traz, tem a cultura da avaliação como punição, né? Que a gente sempre dialoga sobre isso. Eu acredito também que é um paradigma que nós precisamos desconstruir de maneira urgente. E aí a pergunta é um pouco tanto complexa, mas aí mesmo assim a gente vai fazer aqui para que a gente possa discutir um pouquinho. Como quebrar o paradigma da cultura de avaliação como punição, né? Como fazer com que os professores, a equipe escolar entenda, né, a avaliação como um processo meio e não fim. Como é que ela pode estar ali à mercê ou à disposição de um fortalecimento da aprendizagem e não como um processo apenas de punição ou de classificação? É a pergunta, né, de $1 milhão que eu costumo falar, né?
Porque para que esse processo seja quebrado, para que esse paradigma seja revertido, a gente precisa pensar nos principais atores do processo de avaliação. Quem são os principais atores do processo de avaliação? O professor e o estudante. E como é que a gente pensa no processo de quebra de paradigma com esses dois atores? Num processo dialógico, num processo de sensibilização, de trazer para os professores e para os estudantes qual é a verdadeira função da avaliação. A que serve a avaliação? Como que a avaliação contribui para o processo de aprendizagem para que o estudante avance na sua trajetória escolar e não para que ele não seja retido. O objetivo da avaliação não é reter o estudante, mas é identificar quais foram as aprendizagens que não foram desenvolvidas, que não foram consolidadas e como que a escola, em especial o professor, com o apoio do pedagogo, pode fazer com que esse estudante avance, olhando para aquelas aprendizagens que não foram consolidadas. Então, para reverter esse processo, o primeiro passo é o pedagogo acreditar numa avaliação como estratégia de ensino de aprendizagem. Tirar a avaliação como a utilização de um único instrumento, por exemplo, né? A avaliação se resumir à prova. A avaliação não pode ser resumida à prova. Mas como que a gente também lança a mão de outros instrumentos, cuidando para que também essa aprovação não seja deliberada, não seja mal acompanhada, não seja feita, como a gente diz, de qualquer jeito. Então, esse processo dialógico começa com o pedagogo, conhecendo e compreendendo as funções do processo de avaliação, compartilhando essa compreensão com os professores e com os estudantes, para que eles vejam sentido naquele processo todo e que eles possam utilizar mais de um instrumento. E aí, Bruno, se você me permite, já fazendo uma puxada também aqui para o SAEB, né? Como é que essa participação também ela é significativa? Não no sentido só de cumprir a tarefa de estar lá presente no dia, mas o que é que representa para o professor e para o estudante essa realização dessa avaliação externa? Então, a gente precisa partir desse movimento de diálogo entre o pedagogo, o professor, até chegar ao estudante, que ele é a parte mais interessada, né? É por isso que a gente levanta todos os dias e vai trabalhar, né? Porque o nosso grande objetivo é a aprendizagem dos estudantes. Perfeito. Guilherme e Maísa, fiquem à vontade se vocês quiserem contribuir também. Só para também ratificar um pouco, destacar, porque é importante nós tratarmos esse assunto, porque como bem mencionou a Gabriela, a gente está muito imerso ainda nessa cultura da punição, né, da avaliação como punição, porque sobra essa estratégia para de repente a gente controlar o aluno. Essa palavra controlar, até a gente pode modificar, né, no cenário contemporâneo, mas a gente usa muito isso. Então, existem inúmeras possibilidades de formas de avaliação, e aí é isso que a gente gostaria que a gente compreendesse, né? Que existem muitas maneiras de nós avaliarmos, que a avaliação, a prova, né, que a gente costuma falar tradicionalmente, talvez em algum momento não seja aquilo mais adequado a ser feito. A gente pode transitar por várias outras possibilidades. E aí, pois não, Guilherme? Se me permite só fazer também uma observação, trazer uma reflexão, né? Que ouvindo a Gabriela também, vendo o material que ela preparou para essa formação que ela vai trazer amanhã, eu fico pensando muito que nos cabe também uma reflexão sobre o que a avaliação nos diz e o papel também do gestor, do coordenador pedagógico para a avaliação, para essa desconstrução dessa cultura de olhar para a avaliação como punição. Porque não só classifica o aluno, como muitas vezes também classifica o professor. Então, os resultados daquela avaliação, o professor muitas vezes vai entender como mostrando, né, a aula dele, avaliando ele. Mas eu acho que a gente também pensar na avaliação e no processo avaliativo, como a Gabi traz, que tem vários instrumentos, não só a prova em si, mas como constante também. Não ter só um período para se avaliar, avaliar o aluno, avaliar o professor. É um processo que a gente tem que olhar ao longo do ano e também refletir sobre o que esses resultados nos diz, né? Esse resultado não classifica só o aluno ou o professor, mas também nos mostra como o currículo está chegando, como a metodologia tem funcionado e nos ajuda a pensar outras estratégias ali pedagógicas como instrumentos mesmo de aprendizagem. Perfeito.
Agora, dialogando mais diretamente com os nossos pedagogos, tem uma pergunta, uma questão aqui bem interessante, né? Como a avaliação, que eu acho que é um ponto que a gente precisa destacar aqui, como a avaliação, o Guilherme já até mencionou um pouquinho, como ela pode nos ajudar no planejamento pedagógico. Né, a gente parte de que, né, ela seria um ponto de partida, né, que é algo até senso comum, né, mas é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, como a avaliação nos ajuda pedagogicamente. Nossa, Bruno, essa pergunta é maravilhosa, porque dá uma deixa para a gente falar de algo que é muito importante, que é o uso pedagógico das avaliações. As avaliações precisam deixar de ser utilizadas como classificatórias, né? Como uma nota que classifica o estudante que é bom ou ruim. Isso não pode ser utilizado. O uso pedagógico dos resultados das avaliações, ele acontece quando principalmente o pedagogo e a equipe de professores senta para analisar aqueles resultados, não olhando para os números, mas o que aqueles números representam? Qual que é a informação que a gente tira dessa média? Quais são as aprendizagens que não foram consolidadas? Quais foram as aprendizagens que não foram desenvolvidas? Quais precisam ser aprofundadas? E a partir dessa análise dos resultados das avaliações, a gente faz o uso pedagógico. E fazer o uso pedagógico é retomar o planejamento e revisar o planejamento no movimento de ação, reflexão e ação, né? Previsto, inclusive, pelo nosso patrono, o educador Paulo Freire, que traz muito sobre isso, que é a reflexão da prática. A nossa reflexão da prática como educadores e educadoras tem que partir de evidências. E essas evidências a gente encontra nos resultados das avaliações. Trazendo também, Bruno, que o planejamento ele é um eixo do que a gente chama de coerência pedagógica sistêmica. Coerência pedagógica sistêmica foi um termo cunhado pela professora doutora Katz Molle. Ela é especialista em matemática, doutora em matemática, e ela traz como contribuição essa apresentação de eixos pedagógicos que estão integrados de forma coerente e sistêmica e tendo no centro a aprendizagem. Então, para que a aprendizagem ocorra, a gente precisa de elementos, e esses elementos eles precisam estar integrados sistemicamente. Que elementos são esses? Então eu vou trazer como exemplo aqui para o Amapá o RCA. Então a gente parte da aprendizagem, né, de todo o planejamento que a escola faz, que o professor faz, esse planejamento parte do RCA, do Referencial Curricular Amapaense. A partir do referencial e do planejamento que foi feito, tem um período de avaliações. Esse período de avaliação é o processo avaliativo, que, como o Bruno bem disse, não precisa necessariamente ser a prova, o único instrumento, mas pode-se lançar mão de outros instrumentos, inclusive da própria autoavaliação do estudante, uma autoavaliação guiada, orientada, consciente. Mas a avaliação também compõe a coerência pedagógica sistêmica, porque a análise dos resultados dessa avaliação vai promover, além do planejamento também, ela pode nortear a formação continuada dos professores. E também a utilização de materiais, de recursos didáticos. Mas é bom lembrar que para a formação continuada, por exemplo, eu gosto muito de trazer esse destaque, Bruno, porque a gente tem que diferenciar a formação continuada, que ela é mais profunda, que ela é mais sistematizada, né, como as formações lato sensu, as formações continuadas já sistematizadas que são ofertadas pela secretaria, mas a gente tem que reconhecer que na escola ocorrem momentos formativos. Esse momento aqui que a secretaria está promovendo, né, e vocês estão de parabéns, e obrigada por nos convidar para compartilhar, esses momentos, pessoal, são momentos formativos, onde a gente aprende mais, onde a gente se desenvolve mais, onde a gente aprofunda nossos conhecimentos, onde a gente mitiga nossas dúvidas. Então, utilizar de forma pedagógica os resultados da avaliação para o planejamento e para conduzir também momentos formativos. Vou dar um exemplo prático, Bruno. O pedagogo pode, por exemplo, identificar que ele precisa, além de analisar os documentos, ter um momento formativo com os professores para orientar sobre o planejamento. Como que usa esses resultados para orientar no planejamento? O que é que esses números dizem? E aí a gente tem diversas possibilidades que esses momentos formativos ocorram para o planejamento e é assim que a avaliação se torna com uso pedagógico. Perfeito, muito bom.
Outro assunto também muito relevante aqui, nós estamos próximos a uma avaliação externa, que é muito importante, que é o SAEB. Então a pergunta seria, em que medida essas avaliações externas ajudam também nesse processo do planejar, tanto administrativamente quanto pedagogicamente, né? Então fazer essa diferença entre o que é uma avaliação interna, o que é uma avaliação externa, a importância. Muitos educadores até discordam, né, do SAEB, talvez, mas entender um pouquinho o que é o SAEB seria talvez uma alternativa para que a gente se engajasse mais, né, na feitura da prova do SAEB. Então, em que medida as avaliações externas nos ajudam também nesse planejamento, tanto pedagógico quanto administrativamente, né? Perfeito, Bruno. Eu vou só retomar um pouquinho do que o Guilherme falou, que quando ele falou da avaliação, ela ser contínua e processual. Sim. E a gente, na nossa prática, né, de professores, a gente identifica essa lacuna de aprendizagem na nossa prática pedagógica. Então, durante uma aula, durante a realização de uma atividade, é possível fazer a observação da prática, da nossa prática e da prática do aluno. É possível identificar naquele momento da aula ou do desenvolvimento da atividade se houve a consolidação da aprendizagem ou se ali já houve uma lacuna de aprendizagem. Porque se nós, professores, se a gente segue querendo cumprir tabela e cumprir o currículo e passando por cima dessas lacunas, a gente aumenta as lacunas de aprendizagem dos estudantes. Então, como o Guilherme mesmo disse, na prática pedagógica, né, durante a nossa aula, durante a nossa atividade, a gente já identifica. Isso já é um processo avaliativo também. Eu estou vendo que o estudante está com dificuldade de fazer uma atividade, eu já estou identificando ali qual é a aprendizagem que não está consolidada e que eu preciso ter um olhar diferenciado para esse estudante, para planejar, inclusive, momentos personalizados para ele, né? A gente tem todas as salas escolares, acredito que do Brasil, elas são heterogêneas, né? A gente não tem os mesmos níveis de aprendizagem dentro das turmas, existem níveis diferentes de aprendizagem. E nós, como professores e professoras, a gente precisa observar para isso. E o pedagogo tem uma função muito importante de mobilizar os professores para reconhecerem dentro das turmas esses diferentes níveis de aprendizagem e esses diferentes ritmos de aprendizagem, para que o estudante seja impulsionado a partir dos seus interesses, a partir da sua própria condição de aprendizagem mesmo. Mas voltando para o assunto que você me perguntou, a gente tem no Brasil hoje uma avaliação externa de larga escala, que é o SAEB, e a avaliação que é feita pela rede, que também é chamada de externa. Por que essas avaliações são chamadas de externa? Porque elas são feitas em larga escala. A avaliação interna, ela ocorre dentro da escola, são as avaliações bimestrais. Aqui no caso do Amapá, são essas avaliações que ocorrem bimestralmente. Tanto as avaliações externas como as avaliações internas, elas são condutores, elas são bússolas, né, para o planejamento. A avaliação externa, ela promove um conhecimento mais amplo sobre a aprendizagem que ocorreu e que não ocorreu para os estudantes, e esse conhecimento amplo vai possibilitar que a rede, e em nível nacional também o Ministério da Educação, possa planejar políticas públicas para promover esse desenvolvimento dessa aprendizagem. Então, programas como Criança Alfabetizada, programas como a Política de Recomposição das Aprendizagens, a Política Nacional das Escolas das Adolescências, a Política da Educação Integral. Esses programas, que inclusive têm aporte financeiro, eles nascem justamente da análise dos resultados, da análise desses dados. O recurso que é disponibilizado para a Secretaria, via Governo Federal, inclusive, também utiliza os resultados de aprendizagem para poder nortear essas políticas públicas. E para a escola, a avaliação interna, ela também é micro, né? Dá para fazer um microgerenciamento da aprendizagem. E aí a gente está falando, gente, do uso de dados para fazer gestão da aprendizagem. Tanto a avaliação externa, que é feita em larga escala, quanto a avaliação interna, que é realizada na escola, ela promove a gestão da aprendizagem, ela possibilita a gestão da aprendizagem. E eu gosto de falar, Bruno, quando a gente fala de avaliação externa e do SAEB, de dois instrumentos importantes para o SAEB. Assim como aqui, a Rede Estadual do Amapá tem um referencial curricular amapaense, que é quem norteia todo o planejamento de ensino e de aprendizagem da rede, em nível nacional, o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, tem dois documentos importantes, que é a Matriz de Referência do SAEB e a Escala de Proficiência do SAEB. A Matriz de Referência do SAEB é um documento que traz os descritores de aprendizagem para a língua portuguesa e matemática,
quinto e nono ano e terceira série do ensino médio. E o que é que essa matriz de referência traz? Esses descritores estão perfeitamente alinhados com a BNCC, assim como o referencial curricular mapaense também está. Quero fazer uma parte aqui para parabenizar a rede por ter esse referencial curricular tão bem elaborado. E na matriz de referência do SAEB, esses descritores diz o que o estudante precisa aprender para aquela etapa. Lembrando que o SAEB, gente, avalia a etapa. Então, o quinto ano vai avaliar a etapa dos anos iniciais, o nono ano vai avaliar a etapa dos anos finais e a terceira série vai avaliar a etapa do ensino médio. Então, quais as aprendizagens foram consolidadas ali em cada etapa. Então, os descritores trazem quais aprendizagens foram consolidadas ao fim da etapa. Já a escala de proficiência do SAEB, eu convido todos vocês a dar um Google aí e clicar escala de proficiência do SAEB para vocês virem. A escala de proficiência do SAEB, ela traz os níveis de aprendizagem organizados por uma tabela numérica, mas ela traz também a descrição das aprendizagens. E isso aqui é o grande lance, né, da escala de proficiência, porque lá o pedagogo ele pode analisar, olha, se a escola tem 235 de proficiência em língua portuguesa no nono ano, ela está no nível 2. Ah, ótimo, ela está no nível 2. Aí, se o pedagogo chegar e falar isso para um professor que não tem conhecimento da escala, o professor vai dizer, tá, e o que você está me dizendo no nível 2? É bom, é ruim? Eu preciso cair para o 1, subir para o 3, né? O que isso representa? E nesse documento, na escala de proficiência do SAEB, o nível 2 de proficiência, que está lá com a proficiência de 230, eu não tenho decorado, mas tem o conjunto de habilidades que o estudante desenvolveu para estar naquele nível. Ora, se o estudante daquela escola do nono ano estava naquele nível de aprendizagem, ele precisa avançar. Tá, mas o que é que eu faço para esse estudante avançar na aprendizagem? Eu olho quais são as habilidades que estão descritas ali, que estão aliadas com a BNCC e, consequentemente, alinhadas com o referencial curricular mapaense, e eu vou planejar as minhas aulas a partir daquelas habilidades. Lembrando, gente, que todo esse movimento faz parte de uma legislação que diz na LDB que nós precisamos, e na Constituição também, que nós precisamos garantir o direito de aprendizagem. Então, se os meus estudantes estão no nível 1 e ele precisa avançar para o nível 2, eu preciso garantir para esses estudantes o direito à aprendizagem. E eu só garanto o direito de aprendizagem se eu reconheço, por meio da avaliação, onde os estudantes estão e para onde eles devem ir, para onde eles precisam chegar. Perfeito. Só para também destacar o SAEB como uma política pública, né? Se nós não tivermos esses dados, fica muito complicado nós trabalharmos para decidir, tomar decisões mais assertivas. Então o SAEB, ele, de fato, tem toda essa característica macro, né, de política pública, e que a gente precisa estar inserido nisso também para que a gente possa tomar as decisões mais adequadas possíveis, né? Aí tem uma outra pauta aqui que eu queria também compartilhar com vocês, que é sobre a reprovação escolar, né? Nós sabemos que ela causa inúmeros problemas, né? Inclusive na trajetória escolar. Então, a ideia aqui é nós discutirmos um pouquinho se essa reprovação, nós sabemos que ela não resolve o problema, em que medida, então, a gente pode tentar solucionar esse problema, ou pelo menos entender, né, que essa reprovação causa um malefício, uma questão inadequada para a trajetória do aluno. A gente chega a respira para falar de aprovação. Todos nós que estamos aqui e quem está nos assistindo também sabe que é um assunto bem sensível. E eu quero pegar a última fala que eu fiz nesse último bloco, do direito de aprendizagem. Então a gente tem que olhar para a aprovação não como um movimento deliberado de aprovar o estudante de qualquer jeito, com qualquer conhecimento. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de aprovação com aprendizagem. A gente está falando de aprovação com a garantia do direito de aprendizagem. E a gente está falando de aprovação com o acompanhamento e a gestão da aprendizagem. Então, se o pedagogo, a pedagoga tem essa rotina escolar de acompanhar os resultados bimestrais, de identificar aqueles estudantes que estão em risco de reprovação, de levantar quais são os motivos, de dialogar com os professores,
quais são os possíveis problemas, quais são as possíveis estratégias que podem ser desenvolvidas para garantir o direito de aprendizagem desse estudante. Nenhum pode ficar para trás, nenhuma pode ficar para trás. A gente tem que trabalhar para que todos avancem e avançar com a aprendizagem. E esse trabalho precisa ser integrado, né? Um trabalho do pedagogo junto com o professor, se possível, inclusive, envolvendo as famílias, porque a reprovação é muito complexa. Ele implica na trajetória escolar dos estudantes. Ele faz com que esse estudante volte para a escola numa turma que não tem mais a mesma idade que ele, né? É uma situação constrangedora, pode implicar na descontinuidade da trajetória. Esse estudante pode abandonar, ele pode até mesmo evadir da escola e nunca mais voltar por conta de uma reprovação. Mas que fique destacado, Bruno, que a gente está falando aqui muito da gestão da aprendizagem para promover a aprovação. E não de uma aprovação deliberada. Então agora a gente está com olhar para não reprovar ninguém. Não. A gente só reprova quando a gente não cuida do processo. Porque aí ele chega no final e não tem solução. Ou o processo pode ser também muito complexo. A gente também compreende que a gente está falando de situações que todas as escolas de norte a sul do país vivenciam, que são questões sociais, econômicas, e de problemas que fazem essa retenção do estudante e que muitas vezes não está sobre a gestão da escola. Mas nós precisamos pensar numa aprovação como um trabalho de corresponsabilização. Somos todos corresponsáveis por essa trajetória do estudante. A Secretaria de Educação, a escola, a gestão escolar, o professor na sala de aula, a família. E pensando nessa corresponsabilização, a gente precisa fazer essa reflexão. Qual é a parte que me cabe para promover essa melhor trajetória escolar dos estudantes, né? Impedindo que ele seja reprovado e passe anos ali no mesmo ano, se desestimulem. Como que a gente promove isso? Com aprendizagem de qualidade, com aprendizagem efetiva e significativa. E quero aproveitar aqui também para fazer um parênteses, falando em diferentes níveis que cuidam da aprendizagem do estudante, falar do nível da Codinop, que a Codinop promove e organiza um assessoramento pedagógico para todas as escolas do Amapá, e esse assessoramento pedagógico em que o assessor e a assessora pedagógica são parceiros que vão contribuir com o pedagogo, com a prática do pedagogo, com a possibilidade do pedagogo organizar sua rotina pedagógica, do pedagogo fazer a gestão da aprendizagem junto com o professor. Então, o assessoramento pedagógico é uma importante iniciativa que está de parabéns, né? É importante também que o pedagogo reconheça nesse assessor e nessa assessora o parceiro que vai fortalecer e apoiar ali o seu trabalho para fazer a gestão da aprendizagem. Então, fazendo a gestão da aprendizagem, a gente combate essa cultura da reprovação. A gente passa a olhar, como o Lucchesi gosta de falar, a avaliação, o ato de avaliar como um ato de amor para os nossos estudantes. Perfeito. Maísa, por gentileza. Eu queria destacar a rotina pedagógica, né, que a Gabi trouxe, e de como esse levantamento dessas hipóteses da infrequência dos estudantes é importante, e muitas vezes não vai ser algo que necessariamente o professor ou o diretor vai ter que resolver no momento, né? Mas a partir do momento que ele compartilha esse dado com o assessor pedagógico, traz informações muito necessárias para a secretaria conseguir fazer mais políticas públicas de qualidade, né? Identificar a infrequência do estudante, às vezes por questões de logística, de transporte, ou por questões sociais que está acontecendo ali dentro da comunidade onde ele vive, faz toda a diferença, né, desse debate dentro da secretaria, que às vezes nem sempre é o debate que tem que ser o diretor e o professor que tem que fazer, mas que são dados importantíssimos para fazer para mudar a retenção no Brasil, né? Que tem marcadores sociais que são marcados por questões socioeconômicas, por questões étnico-raciais e que precisa diminuir essas desigualdades da educação. Sim. Pode falar, Guilherme, pode falar. O que eu ia complementar só é que eu gosto muito quando a Gabriela traz, né, que a gente não se trata da aprovação automática, mas sim de fazer uma gestão das aprendizagens, e quando a Maísa traz os marcadores sociais também, porque eu acho que a gente tem que lembrar que um ano na vida de um estudante da rede pública no Brasil impacta toda a sua vida profissional, e a gente permanece nesse ciclo de desigualdade. Então a gente não está falando só de busca ativa, que também é importante, mas é dessa gestão, desse cuidado, dessa aproximação. E a gente sabe que no dia a dia da escola, eu que sou filho de professora, tem todos os desafios que são enfrentados ali, mas é por isso que a gente tem que contar com toda a rede. Então,
usar mesmo do trabalho do assessoramento pedagógico é muito importante. Pede socorro, tem dificuldade, tá vendo ali que tem uma turma, que tem às vezes até mesmo é uma família, né? São alunos em diferentes anos ali que apresenta essa infrequência, ou não só a questão da frequência, às vezes o aluno tá ali realmente, mas ele enfrenta desafios por questões disciplinares ou por questões também de saúde que hoje a gente vem percebendo cada vez mais e olhando com mais amor, como a Gabi traz, né, para os resultados dessa avaliação, mas pensar nessas estratégias, olhando para os resultados das avaliações, olhando para a frequência, fazendo o cruzamento desses dados, para junto com a secretaria pensar estratégias ali para trabalhar na vida desse aluno, porque um ano realmente na vida desse aluno pode impactar e mudar a vida toda dele na sua trajetória profissional. Com certeza, faz toda a diferença. Queria trazer um ponto de alerta, que é os índices de distorção de idade séria que nós temos aqui no estado. Então essa é uma reflexão que cabe também aqui, né? Nós estamos ali no ranking, infelizmente, né? Nós estamos com um dado bem alarmante, que é distorção de idade séria, idade de ano, e que a gente precisa, trabalhando todas essas questões que nós colocamos aqui, certamente a gente vai conseguir diminuir esse número, né, de distorção de idade séria, porque a gente vai acompanhar o processo todo, né? Não vai deixar chegar ao final do ano para que você diga se aquele aluno tem condições ou não. Você vai fazer isso no processo, evitando então essa reprovação e ele não ter esse direito à aprendizagem que a Gabriela nos colocou ainda há pouco. Caminhando já para o final, nós temos mais uma questão para colocar aqui, que seriam quais as estratégias que a gente pode estar utilizando para evitar a reprovação, que a gente até mencionou aqui algumas, como por exemplo a rotina pedagógica, e garantir a qualidade no aprendizado, né, para não ter essa aprovação deliberada que a Gabriela colocou para a gente, que são duas coisas muito importantes, né? A gente não interromper a trajetória escolar do aluno, evitando a reprovação, mas ainda assim conseguir garantir a qualidade desse aprendizado. Muito bom, Bruno. A gente precisa para garantir a qualidade do aprendizado, a gente tem que garantir que todos os estudantes aprendam. E a Maísa traz a questão dos marcadores sociais, da discriminação, do racismo e de outros elementos que compõem também todo o cotidiano escolar de norte a sul do Brasil. Então a gente precisa cuidar muito para que todos os estudantes aprendam. Mas não é um fator único. E eu volto para a coerência pedagógica sistêmica, né? Existem fatores que estão integrados que a gente precisa observar também. E a frequência e a participação é um deles. O que eu falo em frequência e participação? Porque frequência precisa ser acompanhada, o estudante precisa estar frequentando para aprender. Quanto mais ele frequenta, mais oportunidade, mais ele vai estar exposto aos movimentos para a aprendizagem. Mas essa frequência tem que estar bem coladinha com a participação desse estudante. Ele não pode ser um robozinho na sala de aula. Paulo Freire já dizia que a gente tem que se afastar da educação bancária, né? Que o aluno a gente só deposita, né? Ele chamava de educação bancária. Essa avaliação ela tem que trazer esse processo de ensino, ele tem que trazer o aluno para um lugar de protagonista também. Então, como que ele frequenta as aulas diariamente, como que a gestão acompanha essa frequência e como que ele participa também. Como ele interage, como são observadas as peculiaridades desse estudante, quais são aqueles que aprendem mais rápido, que têm um tempo maior para consolidar a aprendizagem, como que isso se dá. Então, olhando para esses fatores também, Bruno, a gente consegue garantir a aprendizagem, né? O importante é que todos aprendam. A aprovação, ela vem como uma consequência de todo esse processo de aprendizagem. E garantir para que todos aprendam, tem que estar olhando também para o conjunto, para o todo. Perfeito. Pode falar, poderia pedir também a sua ajuda, que eu acho que vale muito a gente falar sobre como é feito esse cálculo do resultado do SAEB, né? Porque a gente vai estar olhando não só ali para as habilidades que se destacaram, mas também para o fluxo. E não é só o fluxo desse ano, né? É o fluxo de toda essa etapa. Perfeito. Então, gente, esse é um cuidado que a gente precisa ter. O SAEB é uma avaliação. O SAEB é o Sistema de Avaliação Básica. Então, vai promover uma avaliação em língua portuguesa e matemática para os estudantes do 5º, 9º e 3ª série. Tudo bem. E como o Guilherme falou, avaliando a etapa. Só que o SAEB é um indicador que compõe o IDEB. O IDEB é o indicador maior. E dentro do IDEB tem o resultado da prova SAEB, que vai sair em número, que é a proficiência,
que, como eu falei, dentro da escala SAEB, da escala de proficiência do SAEB, você pode identificar quais são as habilidades que estão ali naquela proficiência, mas esse é um indicador. A gente precisa olhar também para um outro indicador, como o Guilherme falou, que é o indicador de fluxo. O indicador de fluxo, ele é composto pela frequência e pela aprovação dos estudantes no último ano em que ele frequentou a escola. Então, salvo engano, até o dia 15 de setembro, né, foi feita uma reorganização, uma revisão do censo escolar, no que diz respeito à frequência, e até o final do ano todos os dados de aprovação também são coletados pelo censo escolar para compor esse indicador do fluxo. O IDEB é formado por SAEB, que é um indicador que é avaliado a partir da prova que é aplicada, e o fluxo, que é composto por frequência e aprovação. E aqui, Bruno, se me permite, quero dar uma mensagem, porque a gente sabe que pedagogos, diretores escolares, professores, secretaria, a gente está bem perto e acompanha isso, trabalham muito, mas se esforçam muito mesmo, né? A gente se trabalha de 12 a 14 horas por dia ali, dedicado para a aprendizagem do estudante. O SAEB, gente, é um instrumento para materializar todo esse nosso esforço. Quando a gente possibilita que o estudante faça a prova do SAEB, a gente está demonstrando ali todo o esforço da comunidade escolar, que é feita pela aprendizagem do estudante. E os resultados, eles não servem e não devem servir para ranquear quem é melhor, quem é pior. Não é esse o objetivo da prova SAEB. O objetivo da prova SAEB é identificar as defasagens de aprendizagem para promover a continuidade e o avanço da aprendizagem desse estudante. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado e com muita responsabilidade para esse momento da prova, né? Se distanciar de uma competição, de um ranqueamento, mas olhar que essa prova vai identificar onde precisa ser aprofundado. E o censo escolar também, identificando o fluxo, ele liga um alerta para a escola. Olha, o fluxo dessa escola está baixo. Comprometeu o resultado. Muitas vezes, a proficiência da prova SAEB tem uma nota muito boa, então os estudantes realmente estão aprendendo, mas o fluxo, a frequência dele não está muito boa. Precisa olhar para essa frequência, precisa olhar para essa aprovação desse estudante. E eu reitero, olhar para a aprovação não é aprovar deliberadamente, é fazer a gestão da aprendizagem para garantir o direito da aprendizagem para que esses estudantes sejam aprovados. Muito bom. Então, observem que a gente tem várias estratégias. Certamente, nossos pedagogos também devem ter as suas estratégias, não é? Então, a gente precisa observar e ter a avaliação como algo que seja nossa aliada, né? Não como seja algo opositor, e sim como uma aliada do processo de ensino e aprendizagem que a gente precisa ter. Então, queria agradecer, né, os participantes aqui. Tomara que as nossas mensagens tenham chegado e que isso possa reverberar nas práticas pedagógicas das escolas. E a gente queria então que vocês fizessem as considerações finais de vocês, começando pelo Guilherme, por gentileza. Bom, Bruno, muito obrigado por esse momento e por essa oportunidade. Muito obrigado também, Gabriela, por tantas aprendizagens. Eu acho que eu termino muito com uma reflexão da gente começar mudando essa cultura de olhar para a avaliação e pensar também em estratégicas, né, para práticas pedagógicas, a partir também da devolutiva dos resultados. Então, a avaliação, ela é todo um ciclo para o qual a gente tem que olhar, né? Ela é contínua, como a Gabi trouxe em muitos dos seus exemplos, ela acontece diariamente, mas a partir também do resultado dessas avaliações, a gente tem um momento de sentar com os nossos professores e explicar e conversar, né? Não só explicar, mas refletir junto o que aquele resultado nos mostra, assim como os professores fazer isso com os alunos, entender do que se trata aquela avaliação e como ela pode apoiar em todo o processo. Então eu fico lembrando muito do meu tempo de escola ali e o quão seria importante aquele professor fazer aquela devolutiva, aquela correção. Alguns professores meus faziam já, de trazer aquela aula de correção, sabe? Que já era muito mais formativa do que muitas outras aulas, porque eu entendo, eu olho para aquele resultado, eu olho onde que foi que eu não me apliquei melhor, ou se foi realmente só um lapso ali naquele momento, não estava num dia bom, ou se realmente eu não entendi o que era preciso naquela disciplina, naquela habilidade. Então, acho que cabe muita gente ir já repensando essa cultura da avaliação
para além do dia da prova específico, a avaliação SAEB, que eu sei que tem um esforço coletivo aí, né, em toda a rede em nível nacional para fazer, mas a gente pensar, como a Gabi bem trouxe, em todos esses processos avaliativos e o que eles nos traz para poder melhorar essas práticas aí pedagógicas. E como a Maísa bem relembrou também dessas rotinas pedagógicas, então, enquanto pedagogo, enquanto gestor escolar, a importância de eu me aproximar do pedagógico, de eu ter momentos ali com os professores também, de ouvir, e a Gabi traz isso muito que é preciso, né, de uma aldeia para criar uma criança. Então, esse esforço coletivo. A gente sabe que a profissão de professor muitas vezes é muito solitária e a responsabilidade acaba caindo sempre sobre o professor. Então, é pedir socorro, é a gente, enquanto escola, mobilizar toda a equipe ali em prol das aprendizagens, enquanto secretaria também, a gente se aproximar, e vocês vêm fazendo isso muito bem a partir do trabalho aí de assessoramento pedagógico. Muito obrigado, Guilherme. Ótimas contribuições, né? Maísa, por gentileza, pode fazer suas considerações finais. Certo, Bruno. Eu vou aproveitar o gancho da educação coletiva, que é isso, né? É que desmitificar essa avaliação ali, só o momento do aluno ter que provar alguma coisa e o professor ter que apontar se foi certo ou errado, né? Mas de entender que realmente pode ser e deve ser um momento coletivo, de ter essa devolutiva para o estudante de como poder potencializar o que ele, né, o que também já é potencializado, e o professor também entender que é para além daquele momento único ali como a prova, né? Que é toda uma conversa com a comunidade escolar, não só com o diretor, mas com o porteiro, com os pais responsáveis, todo mundo que está envolvido nesse processo, que é um trabalho não só exclusivo do professor de ter que fazer essa aplicação, de ter que dar essa devolutiva, de ter que pensar do pós, o durante, pós e o pré, e que a gente reverbere esse momento, que isso espalhe entre as escolas e também vá junto com o assessoramento pedagógico, como o Gui falou, né? De ter esse momento dessa troca com a secretaria também, né? Que é importante esses dados rodarem não só dentro da escola, mas que chega para vocês e que isso se transforme em políticas públicas que melhorem todo o ambiente escolar. Perfeito. Gabi, queria que você finalizasse também e nas suas palavras, se você puder, é claro, fazer também uma mensagem sobre o SAEB, que a gente está próximo do SAEB, né? Começa dia 20, a aplicação do SAEB termina dia 31 de outubro, se eu não me engano, final de outubro. Nossas escolas estão engajadas, nós estamos aí com várias ações, inclusive essa aqui é uma ação que a gente se propôs a fazer. E as suas considerações finais pode fazer, por gentileza. Obrigada, Bruno. Começar por agradecer a você, a toda a equipe da secretaria, a secretária Sandra Casimiro, a secretária Daniele, né, pela confiança da nossa participação nesse momento tão especial para vocês. Então, falar de avaliação é sempre muito bom, porque traz reflexões para a gente, né, para quem está ouvindo e para a gente também que está falando, que a gente consolida e a gente reforça as nossas convicções. A gente sabe que existem as avaliações externas, como a gente está falando, mas a gente também identifica funções diferentes na avaliação. A função diagnóstica, a função formativa e a função somativa. Mas é importante a gente reconhecer que, embora a gente tenha 3 formas de avaliação, as funções, né, de diagnóstica, de somativa e da formativa, todas podem passar por uma intencionalidade formativa. Então, o SAEB, embora tenha uma proposta de ser uma avaliação somativa, ele também serve como uma avaliação formativa. Nossa, como é que o SAEB serve como uma avaliação formativa? A partir do momento que a gente usa os dados do SAEB para refazer e replanejar as ações pedagógicas da secretaria e da escola também. Olhar para os resultados, olhando para a aprendizagem, olhando para dentro da escala do SAEB, quais foram as aprendizagens consolidadas e não consolidadas. E a partir daí a gente faz o uso pedagógico e a partir daí essa avaliação também serve como uma avaliação formativa. E a mensagem que eu deixo aqui para vocês, para o SAEB, gente, é que é muito importante essa participação dos estudantes, esse engajamento dos estudantes, porque não é só participar para ir no dia da prova, entrar na sala, assinar a lista e folhear a prova. O estudante ele tem que ser envolvido no processo de avaliação, ele tem que ser comunicado, ele tem que ser mobilizado, ele tem que ser incentivado a fazer a prova de forma consciente, concentrado, com dedicação. E ele só vai fazer isso se ele compreender o motivo pelo qual ele está fazendo essa prova. Então a escola precisa mobilizar sim,
para que os estudantes participem. É um momento incrível para a rede, mas que ele participe também com concentração, com cuidado, com responsabilidade, e para isso precisa dessa mobilização também, tanto dos pedagogos quanto dos professores, para que todos reconheçam a importância de se ter uma avaliação externa para a rede estadual do Amapá. Meu muito obrigada a vocês que nos ouviram e muito obrigada mais uma vez, Abu. Eu que agradeço a participação de todos vocês aqui. Espero que a gente possa, de fato, fazer com que as nossas mensagens cheguem nas escolas e que elas possam servir de reflexão para os professores, para os pedagogos, que vocês recriem, ressignifiquem o que foi falado aqui, porque certamente vocês têm total condição para isso. Então, fazer o agradecimento primeiramente a vocês, à secretária Sônia Casimira, à secretária Daniele Dias, por possibilitarem esse momento aqui. Também agradecer a equipe aqui do NTE, em nome do professor André novamente, pessoal da Podinop, pessoal da CBEP, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo do SAEB, de avaliação, a gente agradece. E queria também aproveitar e deixar um aviso aqui para vocês, um convite, na verdade. Hoje nós vamos estar inaugurando a escola em Santana Catarina Tibúrcio. Nós vamos ter um simulado para o ensino médio dia 22, então a gente espera que as escolas se mobilizem também para isso. Nós vamos ter dia 22 também um podcast Café Pedagógico, que é exatamente uma ação para que a gente possa apresentar propostas após o simulado. Temos o resultado e agora, o que fazer com esse resultado? Que foi muito do que nós discutimos aqui. Mas nós iremos apresentar uma proposta da secretaria, um manual, onde o professor, o pedagogo pode ter acesso e vai mobilizar a sua equipe. Nós temos também uma formação na sexta-feira, amanhã, né, com a equipe da Motriz aqui sobre avaliação. Vai ser uma formação presencial, né? Gestores e pedagogos estão convidados, e amanhã de manhã nós vamos também lançar o painel de gestão pedagógica na secretaria, que é um instrumento de assessoramento pedagógico que certamente também vai nos ajudar muito. Então, com essas palavras eu encerro, agradeço novamente e até o próximo podcast da Secretaria de Estado de Educação. Muito obrigado, até mais.